Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história do filme de guerra e ação baseado em fatos reais, chamado O Grande Herói. Então, alerta de spoilers a seguir. Para se tornar parte das Forças Armadas, as pessoas têm que suportar 5 dias e meio de treinamento operacional frio, úmido e brutalmente difícil com até 4 horas de sono. É considerado o treinamento mais difícil das Forças Armadas americanas e somente 25% das pessoas conseguem passar. Esses 25% percebem que podem fazer muito mais do que jamais imaginaram. Um homem sangrando é trazido para a base militar por um helicóptero. Ele está gravemente ferido e as tentativas de reanimá-lo na tenda médica parecem inúteis. Na próxima cena, 3 dias antes, ao primeiro raio de luz, Danny corre com seu líder de equipe Mike ao redor de sua base. Na reta final da corrida, Mike sai no topo e Marcus diz ter vencido por 1 segundo. Matt se junta a eles e pergunta quem ganhou e depois sugere uma penalidade para o perdedor da corrida. O grupo decide por unanimidade dar a Danny a penalidade para raspar a cabeça. O pelotão de Mike é notificado de que eles têm uma missão e de vir à reunião para ser informados. E o objetivo de sua missão é capturar e eliminar Ahmad Shah. Ele é um comandante sênior do Talibã responsável por eliminar fuzileiros no leste do Afeganistão, bem como os aldeões e refugiados que ajudaram as forças americanas. Ele é seu principal alvo. Ahmad pode ser identificado pelo fato de que ele não tem os lóbulos na orelha. O capitão explica o plano e diz que eles terão forças de resposta rápida em prontidão, mas eles têm que ter cuidado, uma vez que as comunicações podem ser difíceis nessa área. O esquadrão de 4 homens de Mike será o encarregado da missão. Os helicópteros Chinook e Apache chegam a tempo para pegar as tropas. Eles são enviados para a região na calada da noite e têm que caminhar por cerca de 4 horas para chegar à vila onde o seu alvo deveria estar. Enquanto a equipe caminha através das montanhas, eles comunicam sua posição à base a cada hora. As comunicações ficam cada vez mais bloqueadas à medida que se aproximam da vila de Ahmad. Em seu último ponto de controle, as comunicações estão completamente inoperantes, mas de alguma forma ainda conseguem transmitir a informação de que estão em posição. Eles encontram um lugar para cavar e dar uma olhada na vila. Enquanto estão lá, descobrem Ahmad, a quem reconhecem pelo fato da característica de que ele não tem os lóbulos da orelha. Mas infelizmente há muito mais tropas inimigas do que nas informações fornecidas. Mike pergunta a Marcus se ele pode disparar, mas ele não quer correr o risco. Então a equipe se retira para tirar um cochilo, deixando Danny para ficar de vigia. Pouco tempo depois, Danny ouve um pastor de cabras perto deles e o grupo acorda. As cabras são lideradas por 3 pastores. O grupo espera ficar despercebido, mas um dos pastores tropeça sobre o pé de Marcus e o grupo rapidamente captura os 3 e os amarra. Danny tenta entrar em contato com a base, mas devido ao mau sinal, ele não recebe nenhuma resposta. Esses pastores capturados fazem parte do Talibã. Mike liga para a base em uma linha não segura e pede para falar com o comandante. E depois de ser acordado, ao chegar no telefone a conexão é interrompida. Com isso eles têm 4 opções: deixar os pastores irem e serão encontrados em 1 hora, amarrá-los e serão comidos por animais selvagens, congelados até a morte, ou, por último, eliminá-los. Marcus diz que eles terão um grande recuo se matarem os 3 pastores. Matt ainda acha que eles precisam matá-los, já que sua missão é eliminar Ahmad. Mas Mike intervém com a decisão final de abortar a missão. Eles devem libertar os pastores, chegar ao pico da montanha e Danny chamará a base para extrair. A equipe libera os pastores e sobe a montanha, com Marcus ainda vigiando atrás, mesmo sem saber se tomar a decisão correta e com que rapidez as informações serão passadas às forças talibãs. Um dos meninos desce para a aldeia o mais rápido possível. Uma vez no topo, eles percebem que é um cume defeituoso. Danny tenta entrar em contato com a base, mas sem sucesso. Matt continua resmungando que esse é um péssimo lugar para se estar. Eles decidem descer a pé até a linha das árvores e esperar pelo pôr do sol. Depois, continuam a pé. Como a equipe de Mike perdeu 3 janelas de comunicação com a base, o comandante decide ligar para seu superior e avisá-lo que pode haver um problema. Nas árvores, a equipe continua vigiando a todos os lados. Matt nota um movimento e Mike vai verificar o perímetro. Eles estão cercados e sua localização está comprometida. Ele informa a equipe que em breve eles terão contato com as tropas inimigas, que estão em maior número. Marcus mira com precisão e dispara o primeiro tiro. As forças talibãs agora sabem sua localização exata. Com isso, começa um tiroteio.
A equipe de Mike consegue reduzir o número de inimigos, mas quando eles são atacados de vários lados, sofrem ferimentos graves. O rádio deles também foi destruído por tiros. Com uma metralhadora, as forças inimigas prendem Marcus e Matt e todo o grupo procura uma saída segura. Mike relata que é seguro sair à sua direita. Ele então rapidamente percebe que estava errado quando alguns membros da sua equipe são acertados. Os inimigos até mesmo começam a usar lançadores de foguetes. Encurralado, o esquadrão salta de uma colina e, como se os ferimentos de bala não bastassem, eles também sofrem uma série de ferimentos ao cair ladeira abaixo. No final, todos conseguem se reagrupar como se um anjo da guarda estivesse cuidando deles. Mas não por muito tempo, pois Danny foi baleado na perna e no ombro e sua mão foi arrebentada também. O grupo corre mais a fundo na floresta, mas Danny não aguenta acompanhá-los direito. Em choque, Danny não consegue mais controlar o volume da sua voz e acaba gritando, revelando a posição do grupo. Eles pulam novamente do penhasco, mas dessa vez Marcus carrega Danny, deixando-o no topo do penhasco por ser baleado novamente. O grupo do Talibã chega até Danny, e mal estando em pé no chão, os três decidem voltar até ele. Eles encontram uma cobertura e Matt começa a atacar os talibãs, enquanto Mike diz a Marcus que ele está indo para o penhasco para tentar obter um sinal para as comunicações. Mike dá a ele suas munições de reposição e aponta que é uma missão de mão única. E de alguma forma, através de todos os tiros e coberturas de seus colegas de equipe, Mike chega ao penhasco e consegue entrar em contato com a base para então solicitar assistência imediata. Quando ele se levanta, está cheio de balas e Danny sofre o mesmo destino que ele. Com o sinal de socorro, a base avançada envia 2 helicópteros para a localização do grupo, ou melhor, para a localização de 2 homens. Infelizmente, eles enviaram helicópteros Apache em outra missão e não terá o apoio deles, mas ainda assim continuam. Na cena seguinte, os dois estão conversando e como Matt está fortemente ferido, ele acredita que será o próximo a ter um fim. Ele pede a Marcus que diga a sua esposa o quanto a ama, mas assim que Marcus diz que não vai morrer, eles são atingidos por mísseis. E quando toda a esperança parece estar perdida para os dois Chinooks chegam e lhes dão força para se aguentarem um pouco mais. Numa tentativa de enviar os atiradores para a batalha, a esperança não dura muito, pois um dos helicópteros é atingido por um RPG e explode em um penhasco, eliminando todos que estão a bordo. E não querendo sofrer o mesmo destino, o outro helicóptero voa para fora, deixando os feridos Marcus e Matt para se defenderem mais uma vez. Eles ficam desesperados e pouco tempo depois, Matt infelizmente perde sua vida também. Já Marcus é atingido por um lança-foguetes e cai no fundo de uma fenda, onde consegue se esconder dos combatentes talibãs. O helicóptero Apache chega bastante tarde e, não vendo inimigos no chão, decola pouco tempo depois. Marcus então desmaia e acorda no dia seguinte ao nascer do sol. A adrenalina passou, mas seu corpo está acabado. Ele vai até um lago, pula e bebe água para matar sua sede. Logo Marcus é surpreendido por um grupo de pessoas que vivem em uma vila próxima. Ele segura uma granada em suas mãos e as ameaça, mas o aldeão chamado Gulab oferece a ele uma ajuda. O grupo o leva para sua casa em uma vila, onde lhe é mostrada sua posição em um mapa, e um dos moradores está descontente com a presença do soldado americano, já que todos ali podem ser executados se o ajudarem. Não entendendo nada do que está sendo dito, Marcus mais uma vez segura a granada em sua mão e diz: "Se eu não for para casa, você não vai para casa." Marcus continua hesitante porque não sabe o motivo de Gulab estar o ajudando, mas sem outra escolha, ele lhe entrega uma carta para entregar à base. Gulab envia um homem da montanha para chegar até a base americana mais próxima e informar as forças militares sobre o paradeiro de Marcus. As forças talibãs encontram o sangue de Marcus e seguem o rastro para descobrir que ele deve estar na vila. Gulab tenta falar com algum bom senso aos talibãs, mas eles não ouvem. Eles encontram Marcus e o levam para fora da casa, para uma árvore onde será eliminado. Assim que estão prestes a acabar com Marcus, Gulab e os outros aldeões intervêm e ameaçam eliminar todos se eles prejudicarem o Marcus. Os talibãs recuam e os aldeões trazem Marcus de volta para casa, enquanto ainda discutem sobre o que acontecerá com eles agora. Marcus desmaia da dor que estava e Gulab e seu filho cuidam dele. No dia seguinte, os talibãs estão se preparando para invadir a aldeia. Marcus acorda e recebe água e comida, mas ainda confuso sobre a razão pelo qual os aldeões estão o ajudando. Enquanto Marcus está se alimentando, a parede da casa em que ele está é explodida e eles são atacados.
Na próxima cena, vemos que a base avançada recebeu a carta de Marcus e despachou helicópteros para a vila. Os aldeões estão em menor número e desarmados, sem nenhuma chance. Marcus é encontrado e luta contra o Talibã, mas felizmente o garotinho lhe entrega uma faca e isso ajuda ele. Logo, as forças americanas chegam bem a tempo de cortar os combatentes talibãs e o perímetro agora está protegido. Eles encontram Marcus e o levam para o helicóptero, mas ele para agradecer ao Gulab, seu filho, pois ele lhes deve sua vida. De volta à base, Marcus é levado para a tenda médica e ele narra que teve um fim naquela montanha com seus irmãos, mas uma parte dele ainda vive, assim encerrando o filme. Esse filme, O Grande Herói, narra a verdadeira história de Marcus Luttrell, o único sobrevivente da Operação Asas Vermelhas, uma missão que foi realizada para derrubar o líder talibã chamado Ahmad Shah. Isso aconteceu no Afeganistão por volta de junho de 2005. Os aldeões concordaram em ajudar Luttrell como parte de um código de honra tradicional deles, conhecido como Pashtunwali. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos resumos e também deixe seu like para nos apoiar, é muito importante ter você por aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até logo.